Hoje eu tenho a honra de receber no meu canal um escritor e um jornalista que muito enobrece a cultura brasileira, Inácio de Loyola Brandão. Inácio, é um prazer te receber aqui no nosso canal. E para começar, eu gostaria de te perguntar sobre a sua infância, que você contasse um pouquinho sobre os seus pais, sobre a sua origem. Minha infância está tão longe, Nossa Senhora. Eu nasci em Araraquara em 36. Araraquara, na minha infância, devia ter uns 40 mil habitantes. Eu morava praticamente na periferia, minha rua, Avenida de Djalma Dutra, Guaianazes, depois mudaram para Djalma Dutra, porque eu não sei quem é esse Djalma Dutra. Era um nome tão bonito, Guaianazes. Era a última rua calçada. A de baixo já não tinha calçamento. Então eu morava, já pulava a cerca do fundo de casa e já estava no mato. O campo foi sempre o lugar onde eu vivi, brinquei e é onde eu inventei as minhas coisas. Porque minha família não era pobre, mas meu pai era remediado. Era um ferroviário. Tinha um salário razoável, nunca passamos fome na vida, nada. Mas era tempo de guerra, as coisas todas eram muito difíceis, muito complicadas. Mas a gente recebia de presente, a gente ganhava um presente no aniversário e no Natal. Fora disso, não tinha nada. Eu e toda meus amigos, a meninada, a molecada, porque todos eram da mesma condição social. Então o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que brincar na rua. E o que isso despertou na gente? A gente era obrigado a criar, a imaginar brinquedos. E isso, para mim, eu acho que foi uma sorte, sabe? A gente imaginava, brincava, por exemplo, de mocinho e bandido, porque a gente via os cinemas, já estou falando na fase de 10, 12 anos. E os cinemas tinham faroeste, sempre tinham faroeste, e aí vinha e imitava. E uma outra coisa que nos influenciou, e a mim influenciou muito, na verdade, foram os filmes seriados. Assim como hoje tem série, na minha infância tinha série. Tinha 10, 12 ou 20 capítulos e passava na Vesperal. A Vesperal era uma sessão da tarde, domingo, e a gente ia para assistir um faroeste, muitos desenhos e o seriado. E nos seriados, os mocinhos, os heróis, sempre acabavam numa situação de perigo. Sempre tinha assim. Você tinha o seriado do Zorro, você tinha o seriado do Buck Rogers, você tinha o seriado do Fu Manchu. Fu Manchu era um detetive chinês que tinha os filhos dele. Você tinha policiais, você tinha Clyde Beat. Clyde Beat era curioso porque ele era um domador. Então estava sempre em perigo com alguma fera saltando sobre ele. Enfim. E o que a gente passava a semana fazendo? Tentando imaginar como que o bandido ia vencer ou perder. Como é que o herói ia sair daquela situação. E o que isso ajudava? A gente inventava cada uma. E depois a gente descobriu o quê? Descobriu o chavão, porque no capítulo dessa semana eles omitiam uma cena, que é o caminhão caiu no abismo, mas o mocinho pulou antes. Mas isso você não via no dia, você só via o caminhão caindo. Mas aí a gente começou a descobrir truques. E até hoje eu uso alguns desses truques dentro de romances, principalmente. Era um exercício da imaginação também, né? Vários livros, um livro que eu escrevi assim, quer dizer, chega no fim do capítulo, eu deixo uma chave para abrir o próximo capítulo. Acabou, como é que começa? Acabou, começa, começa. Então me serviu também para a literatura. Essa coisa. A gente brincava muito no rio,
A gente brincava muito de Tarzan, de Chita, brincava, jogava futebol, uma coisa. Uma brincadeira que a gente fazia muito era fazer cabaninhas. Cada um fazia uma cabaninha e lá era o lugar onde você guardava os seus tesouros. A cabaninha era com galhos de árvore, em geral. E o tesouro eram bolinhas de gude, era um brinquedo que você tinha, enfim, tudo que era precioso naquele momento você guardava na sua cabaninha. Então até hoje minha mulher fala assim, mas o que você tem nesse armário? Eu falei, é a minha cabaninha. A cabaninha eu guardo. Então, mas foi uma infância muito boa, feliz, sem restrições, sem. Não era um momento também de violência, não era um momento de consumo. Claro que tinha os meninos ricos que a gente invejava, porque tinha vários que tinham aqueles caminhões, aqueles carrinhos, cópia de um carro, que você pedalava e andava com eles. Meu sonho a vida inteira foi ter um carro daquele. Nunca tive. Claro, porque era caro. Meu pai não podia comprar. Aí, meu avô, José Maria Brandão, fazia brinquedos para mim. Fazia caminhõezinhos, fazia as carroças, carro de boi, fazia trem, fazia locomotiva. Ele era marceneiro com uma habilidade maravilhosa. E ele teve um Maravilhosa. circo também, né? Ele teve um carrossel. Ele teve um carrossel e esse carrossel é motivo de um livro meu, que eu adoro esse livro, amo esse livro. Ganhei um jabuti com esse livro, se chama Os Olhos Cegos dos Cavalos Loucos. É um carrossel que ele tinha e andava com ele pelas cidades vizinhas, até que um dia o carrossel pegou fogo. Só sobraram as bolinhas de gude, que eram os olhos, essas coisas. E as bolinhas estão aí em cima. Não as bolinhas, a caixa. As bolinhas já se foram, porque também os netos levaram as que tinham. Mas a caixinha é uma caixinha que depois eu mostro, tem 100 anos. Nossa, que lindo. Foi restaurada, claro, porque. E é a minha ligação com a infância. Então, essa é a infância. É leitura. Seu pai tinha uma biblioteca muito boa, né? Tinha uma Dentro de biblioteca de casa. 800, 900 livros, talvez mais, talvez mais. E ele tinha uma biblioteca muito variada. Meu pai um dia me deu um livro, porque eu era um menino muito complicado. Eu me achava muito feio, sabe? Eu era esquisito. Tenho essa cara brava até hoje. E na classe as meninas não olhavam para mim, né? Não ligavam. Eu não tinha amigas, não tinha namoradas. Os namoros era pegar na mão, que também era tudo vigiado. Aí, um dia meu pai percebeu que eu me retraía muito. Meu pai me deu um livro chamado Patinho Feio, da coleção Biblioteca Infantil da Melhoramento. Isso existe até hoje, eu acho. Eram 106 livros, pequenininhos, assim, desse tamanho. Eu li e terminei, meu pai falou, você entendeu? Porque o patinho feio era um pato recusado na ninhada porque ele não era pato, ele era um cisne. Então ele era desengonçado, como se dizia, destrambelhado. E aí o que é? De repente ele virou o quê? O mais bonito das aves, mais bonita das aves, porque ele era cisne. E os outros patinhos eram uns patinhos michos lá, vagabundinhos, etc. Aí meu pai falou, tá vendo, um dia você pode ser um cisne. E aí eu achei que ler era uma coisa interessante. Lia, meu pai comprava livro, isso meu pai fazia para mim, comprava livro. Minha professora Lourdes me emprestava livros. Entende? Eu tinha uma prima que tinha livros e mais livros, ela tinha um pai bem de vida, tinha um alto posto na ferrovia, e ela tinha toda a coleção do Tico Tico, uma revista que era um encanto na infância. Ela tinha toda a biblioteca infantil, ela me emprestava um por vez, eu devolvia, ela olhava se eu não tinha manchado, machucado, passado a mão, sujado, aquelas coisas assim. E finalmente eu descobri o Tesouro da Juventude, que está ali embaixo. Naquela caixa ali é o Tesouro da Juventude, que era um livro
maluquérrimo, porque tinha reportagens, tinha artigos, tinha fotografias, tinha ensaios, tinha história do Brasil, tinha história do mundo, tinha contos e tinha fábulas e tinha também uma coisa que eu amava, que chamava o Livro dos Porquês. Depois eu vou abrir um para a gente procurar o Livro dos Porquês. Adorava fazer pergunta, sabe? Adorava. E a minha professora falava, você aprende a viver fazendo perguntas. Então, para resumir, isso é quase nada, é um tiquinho assim da minha infância, um tiquinho de nada da minha infância. Mas que ela foi muito rica. Muito provavelmente eu sou escritor por causa dessa infância, por causa desse pai e por causa dessas duas primeiras professoras. E falando nessas professoras, tem algo que eu acho divino até. Uma frase que é: a fantasia vai te ajudar a suportar a vida. Fala um pouquinho sobre isso. Então, tínhamos professores que nos obrigavam a ler, que nos obrigavam a escrever. Não é que nos obrigavam, ela mostrava o encanto de ler e de escrever, porque você não obriga ninguém. Obrigar, você já pula fora. E tínhamos redação, e tínhamos temas livres. E aí, um dia, ela falou, vai para a rua, cada um de vocês vai para a rua e descobre alguma coisa curiosa e escreva. Eu não fui para a rua, eu fiquei lá em casa, não sei o que eu fiz, eu sei que quase na hora de ir para a escola, minha mãe falou, não teve redação hoje? Eu falei, ai mãe, puta vida, redação. Sentei e falei, mas o que eu vou fazer? Nessa hora, passou, era cedo de manhã, um caminhão anunciando a chegada de um circo, com uma girafa. Girafa eu já tinha visto em livros, só. Sabia que era um bicho com o pescoço muito alto. E aí fiquei pensando numa girafa, e aí falei, uma girafa, quanto mede, pai, o pescoço de uma girafa? Ele falou, não sei, 2, 3. Falei, nossa. Tá. E aí o que eu fiz? Escrevi a história de uma girafa que passa a circular pela cidade. Ela tem um pescoço de 100 metros de altura. Enrosca nos fios, enrosca nas árvores, a cidade era muito arborizada. E aí a professora me deu 100. Porque a professora dizia assim, procura algum problema da cidade, né? Vê alguma coisa, vê com a sua mãe, veja como é que é a vida, a dificuldade, essa coisa. E eu gosto disso, para vocês conhecerem vida. E aí ela me deu 100 e um menino virou e falou, Dona Lourdes, ele inventou uma mentira e a senhora deu 100. Eu fiz uma história bonita da minha mãe, que é lavadeira, que passa aperto, porque a água falta, a gente mora na periferia. Periferia não existia essa palavra, claro. Mora aqui no bairro. E eu tirei 40. Ela falou, Inácio não mentiu, ele fez, inventou. É uma fantasia. Ele falou, e o que eu faço com a fantasia? Um dia você vai aprender a suportar a vida, que ela te ajuda a suportar a vida. Me ajuda até hoje. É linda, é linda. Eu acho também, maravilhosa. Ela morreu há pouco, mas a segunda professora está viva ainda, também com 90 e tantos. Também, pena, a minha segunda professora, que era tão boa quanto essa, ainda viu eu ser eleito para a academia. Ai, que lindo. Ainda viu ser eleito e quando eu fui eleito, ela falou, mandou um bilhete para mim, minha mulher. Mandou um bilhete para mim dizer, Inácio, a vida inteira eu me perguntei se eu tinha escolhido bem meu ofício, ensinar, formar cabeças. Agora que você foi para a academia, eu estou muito tranquila, eu fiz o que eu tinha de fazer. Ela passou uma vida na dúvida. Questionando. De repente ela viu que se era pelo menos que ela tinha formado, tinha acontecido alguma coisa. É muito bonito isso. É muito bonito. E junto, né, nós falamos dos livros, dessa sua formação, seu pai sempre incentivou a leitura. Junto dessa linguagem literária tão importante, nasce também o gosto pelo cinema. Lá desde do seu primeiro filme, o primeiro filme que você assistiu, que foi A Canção de Bernadette,
e foi criando uma paixão, acredito, dentro de você, e vai ser o motivo do seu primeiro trabalho como crítico de cinema ainda em Araraquara. Conta um pouquinho sobre essa sua fase. Antes até de assistir Canção de Bernadette, eu tinha assistido na paróquia onde a gente morava, aos domingos tinha uma sessão de cinema com desenhos animados e com documentários sobre animais e aí África e etc, etc, etc. E eu ficava fascinado com aquelas imagens que movimentavam. Depois é que eu vi Canção de Bernadette, aí que eu vi que o documentário era uma coisa real e a Canção de Bernadette era uma história já baseada em verdade, mas misturada com imaginação, com ficção. E aí eu fiquei encantado e eu ia ao cinema sempre que eu podia. Eu tinha, às vezes, na minha casa tinha abacate, eu saía vendendo abacate na rua. Quase ninguém comprava, porque todo mundo tinha fruta. Era outro mundo, todo mundo tinha árvore, quintal era arborizado. Mas as pessoas sabiam, o filho da Maria, por que você está vendendo, você está pobre? Eu falei, não, com esse dinheiro eu vou no cinema. E eles compravam só por isso. Então você vê, tinha uma comunidade em torno dessa solidária, uma comunidade solidária. E fui vendo filmes, aí comecei a ler crítica de cinema. E achei fascinante aquilo, a pessoa, como se diz, destrinchar. Esse filme é isso, é isso, é isso. A história é boa, eu ficava pensando. Aí eu descobri o que era roteiro, e o diretor, aí depois eu fui trabalhar e fui lendo, tinha livros, 2 livros de cinema na biblioteca, que eu roubei e devolvi anos depois. Eu lembro que um era chamava Sétima Arte de Mota da Costa, um português. Anos depois devolvi, fiz uma sessão solene, já era conhecido, falei, vim devolver o livro da senhora. Todo mundo riu e também encheu a biblioteca. E eu fiz uma palestra. Mas aí ficou aquela coisa do cinema, aí veio a Veracruz, que era a minha paixão. A Veracruz eles fizeram um estúdio. Você sabe, você fez a biografia da Ruth, tinha um estúdio maravilhoso, trouxeram técnicos do estrangeiro, da Itália, da Inglaterra e tudo mais. E aí eu falei, eu vou trabalhar na Veracruz, eu quero trabalhar na Veracruz. Então eu lia muito crítica, lia as revistas, o Cruzeiro tinha crítico, uma revista chamada Carioca tinha, o Estado de São Paulo tinha o Almeida Salles. Então eu lia Morias Viana, não sei por que chegava em Araraquara, perdida no sertão da Araraquarense, o Correio da Manhã. Correio da Manhã. E aí, recortado, né, e um dia me disseram que o crítico de cinema não pagava cinema. Eu fui nos jornais, 3 jornais, Folha Ferroviária, Correio Popular e Imparcial. Perguntei, tem crítico aqui de cinema? Não, menino, não tem crítico de cinema aqui, não existe isso na cidade. E a verdade é que o dono do cinema, o Graciano, era o dono do cinema, dá uma permanente para cada jornal? Ele falou, dá. Mas está aqui, ó, a permanência é essa, eu não vou porque eu não tenho tempo, minha mulher não vai porque acha que é pecado. Então, um dia eu vi um filme, fiz uma crítica, copiei para burro, de pedaço daqui, pedaço de lá, plateei tudo e fiz uma crítica, levei e ele publicou, ele falou que interessante. Depois, 3, 4, eu falei, eu sou crítico? Ele falou, ele falou, me dá permanente. Eu não tinha pegado, aí eu ia ao cinema todas as noites. Aí foi uma festa. Aí, pô, foi ao cinema todas as noites, festa, foi um banquete. Com o tempo eu mudei, um conto, que era o Anusca, também foi um conto, e teve um conto do primeiro livro, Retrato do Jovem Empregador, que o Roberto Santos, grande diretor do Augusto Matraga, baseado no Guimarães Rosa, fez um filme com vários curtas dentro. Perseguido pela censura, esse filme desapareceu.
E depois eu mudei. Aí eu falei, cinema é uma diversão para mim, eu não vou fazer cinema. Eu tinha que arranjar dinheiro para fazer o filme, eu tinha que me produzir. Eu não sabia, não sei, até hoje eu não sei mexer com dinheiro. Então, e aí o sonho foi reciclado, fiquei na literatura. E nesse momento, um pouquinho então depois desse trabalho aí no jornal lá de Araraquara, na crítica de cinema, eu acho que Araraquara talvez foi ficando pequena no sentido dos seus sonhos. E eu acho que aquele mundo que você descobriu através do cinema e dos livros começou a se projetar em São Paulo. E aí você vem para São Paulo e na busca por um emprego, uma música muda a tua, a tua trajetória. Então eu queria que você contasse sobre como que foi isso, essa música, que música é essa e o seu primeiro emprego aqui em São Paulo. Essa música é Amado Meu. Ninguém mais hoje sabe dessa música, a não ser os mais velhos. Que era uma canção que a Rita Hayworth cantava no filme de Gilda. O filme de Gilda é um filme de 1946 que passou em Araraquara em 48. Fui ver, queria ver o filme, não podia porque era 18 anos, mas fiquei com aquela coisa na cabeça, porque quando exibiram o filme eu fui em frente ao cinema e fiquei ouvindo os diálogos e as canções pela janela da cabine de projeção. Era o meu cinema paradiso. E aí, uma hora que ela cantou Amado Mil, eu falei, então agora é a hora do famoso striptease, porque se anunciava um striptease. Eu nunca tinha visto um, nem meu grupo, mas a gente sabia que era uma mulher tirando a roupa, e isso já bastava. Mulher tirou a roupa, maravilha, vamos ver a mulher tirando roupa. Não vi o filme porque eu tinha 12 anos, quando passou, em 48. Passei minha vida, decidi vir para São Paulo, porque eu e todo o meu grupo, a gente falava assim, aqui nessa cidade, amanhã vai ser igual hoje, e depois da manhã vai ser igual hoje, depois da manhã. Eu não quero isso. Aonde que tem coisas? São Paulo, que tem cinemas, que tem teatro, que tem jornais, que tem livrarias, que tem bares, que tem boates, que tem tudo. Pô, era uma capital. Era como se fosse a Paris, né? Era Paris. Daquele tempo. Paris era um sonho lá na frente, mas nem era Paris, era São Paulo mesmo. Mas é hoje Paris, hoje. Para onde os jovens querem ir hoje? Me diga, você que é jovem. Como sonho. Eu acho que os Estados Unidos. Estados Unidos, pronto. Nova York. Isso. E aí, eu vim para São Paulo e quando eu saí, meu pai não podia me dar mesada. Porque era comum no interior, o médico mandava o filho estudar e pagava. O advogado, o engenheiro e tal. Meu pai era um ferroviário. Meu pai falou, não tem dinheiro para lhe dar mesada. Bom, falei, não faz mal, eu vou arranjar um emprego. E quando eu fui embora, ele me deu 3.000 cruzeiros. Falou, enquanto tiver esse dinheiro, você vive e depois você vem embora. Fui embora, vim, porque estamos agora em São Paulo. E tudo que eu pensava era conseguir um emprego. Era todos os dias eu andando. Eu trouxe várias cartas para um jornal, para outra coisa, para esse, para aquele. Fui até numa agência de publicidade, o cara não entendeu o que eu queria, eu também não entendi o que ele queria. Ele falou se eu tinha uma lista de clientes. Falei, o que é lista de cliente? Um portfólio de clientes para você vender anúncio. Falei, meu Deus, esse homem é louco. Aí fiquei procurando emprego e um dia eu percebi que tinha acabado o dinheiro. Eu tinha dinheiro para ir para a estação e voltar. E me deu uma depressão profunda. Eu tinha fracassado, sabe? Fui derrotado. E eu tinha li muito Hemingway, já lia o Hemingway, Prêmio Nobel, depois grandes livros, Por Quem os Sinos Dobram. E o Velho Mar, para o mais lembrado, que deu o Oscar, o Nobel para ele, Oscar. E aí eu li uma frase do Hemingway que era a seguinte, ninguém deve voltar derrotado para sua terra natal.
Porque a terra natal é impiedosa. Ah, foi, fracassou, vai, é convencido, metido, pensa que era, não é nada, interior, O falatório, né? O antigo falatório, falatório. falatório. E você sabe que a maldade está aí. É o bullying. Né? Exatamente. Aí falei, bom, vou embora amanhã. Nesse momento eu estava ali perto do Largo do Paissandu, ouvi Amado Mio, vi de algum lugar. Fui descendo, era de uma lojinha, onde tinha uma vitrola, um som e um disco. E era Amado Mio. Amado Mio, love me forever, and let's forever begins tonight. Sou péssimo cantor, mas é mais ou menos isso. E aí fiquei ouvindo até o fim e perguntei para o menino lá, era um mulatinho. Falei, você gosta desse? Eu nem sei, não gosto dessa música, desse disco. O dono mandou pôr aqui, eu nem sei o que é essa música. Claro, já Elvis Presley estava aí, 57, Elvis Presley já estava. Aí, falei, putz, vou embora. Nessa hora eu ouvi, Inácio, Inácio. Aí virei, na outra calçada tinha um jovem, Maurício Sambiase, que tinha vindo para São Paulo muito antes, que nós tínhamos trabalhado juntos no mesmo jornal. Ele, inclusive, era muito melhor e melhor repórter, ele ganhava, eu não, eu só usava permanente. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Você veio embora também? Eu falei, vim, Maurício, não aguentava. Eu falei, que fez bem. E eu falei, estou procurando um emprego. Você está procurando emprego? O que você faz? Eu falei, eu queria fazer jornal. Ele falou, hoje de manhã acabou de abrir uma vaga na última hora. Desci, consegui a vaga. No dia seguinte eu comecei a trabalhar. E estou trabalhando até hoje. Agora, quem mandou? Olha aí, existe alguma coisa que é a tal simultaneidade, que é a tal coincidência. Por que que aquele sujeito estava tocando exatamente a música que estava dentro de mim? E me fez descer. E se não tivesse a música e eu não descesse meia quadra, e por que que naquela hora o Amaury passou? Então essas coisas eu acredito muito, nas tais simultaneidades. Com certeza. Essa é uma história que eu conto sempre num show que eu fiz durante 7 anos, e agora está recolhido, mas eu e minha filha, a Rita Gulo, pensamos. Eu conto histórias da minha vida, nesse tipo de histórias, onde a vida mostra que ela marca pontos e une os pontos. E minha filha canta, minha filha Rita é cantora e é atriz. E um espetáculo que eu assisti que eu recomendo muito. Solidão Quando no ele Fundo da voltar, Agulha. quando ele voltar. Aí parece que vamos voltar para o Teatro Eva Herz. Que bom, que bom. Solidão no Fundo da Agulha. Solidão no fundo da agulha. Maravilha. Solidão no fundo da agulha. Inácio, e aí, trabalhando já então no Jornal Última Hora, você vai ter encontros com pessoas fascinantes, muitas advindas do cinema, como Julieta Massina, como Milene Demongeot. Helene de Mongeau, que era a Brigitte Bardot da época. Era a rival da Brigitte Bardot. Bonita, gostosinha, sensual. Desapareceu. Eu tenho uma coisa na minha cabeça. O que foi? Eu procuro no Google, procuro em toda parte. Não existe mais Brigitte. Milene de Mongeau. Milene Demongeot, Ginger Rogers, muitas ali no bar do Hotel Jaraguá. Do Hotel Jaraguá. Não foi de Ginger Rogers, foi Dorothy Malone. Dorothy Marlone. Porque ela foi casada com Jacques Bergerac, que tinha sido namorado da Ginger Rogers. Então é isso. Fofoca de cinema eu também sabia. E dessas histórias todas, eu queria que você, e pela sua ligação com o cinema, eu queria que você contasse a passagem com a Julieta Massina, que foi mulher do Fellini, que também tem uma história com você. Eu queria que você contasse o seu encontro com a Julieta. Eu teve aqui, eu acho que em 59, era uma grande agitação na época, muito gostoso. Hoje já tem outras coisas e é totalmente diferente, mas eu acho bastante interessante como as coisas funcionam hoje. Mas o festival trazia grandes filmes que iam ser lançados depois e trazia artistas e diretores.
E eu acho que em 59, a data também não faz mal, mas vieram ao Brasil várias pessoas, entre elas Léa Massari, viva até hoje, lindíssima, e Julieta Massina. E eu fui entrevistá-la, era entrevista coletiva no Hotel Jaraguá. O Hotel Jaraguá era o hotel das celebridades. A entrevista coletiva eu sempre achava uma chatice, porque todos faziam perguntas, todos faziam as mesmas perguntas, todos faziam os mesmos chavões. E acabou a entrevista, eu falei com o Fernando de Barros. O Fernando de Barros era um ex-diretor, era um diretor de cinema, um produtor de cinema, né? E ele estava lá junto comigo. Eu falei, Fernando, você consegue puxar a Julieta para um canto? Eu quero fazer 3, 4, 5 perguntas. Ele falou, claro, você quer uma exclusiva, né? Eu falei, porque tá, isso tudo aí é babaquice. E ele conseguiu puxar ela para um canto, onde ela sentou em cima de uma mala. Que maravilha Em isso. cima de uma mala, e eu fiquei no canto, a coletiva era aqui, já tinha terminado, as pessoas estavam indo embora, puxamos assim, e o Fernando foi me traduzindo. E eu fui falando e ela ria comigo, ela falava, você sabe falar italiano? Eu falei, não sei nada de italiano, não sei nada de italiano. Mas sabia todos os filmes dela. Eu perguntei coisas, ela não tinha muitos ainda. E ela acabou, tivemos uma foto nós dois juntos, ela assim rindo para mim, que essa foto é uma glória, sabe? Mesmo porque era uma mulher que eu adorava. Então, eu E achava mulher de um diretor também que você gosta, excepcional, que até você hoje, gostava. até hoje. Quando o Fellini morreu, o cinema para mim acabou. Agora ele ressuscitou, claro, agora ele já está vivo. Mas eu era feliniano. Você subia ali comigo, você vê que coleção que eu tenho de Fellini. Então, o que eu vivia? Eu vivia sonho dentro da minha realidade. E por que você quis ir para Roma? Logo depois disso, no começo dos anos 60. Eu fui para Roma em 63. Hollywood estava em decadência, provocada pela televisão. A televisão tirou o público de dentro do cinema, porque aí passava aqueles filmes, passava aquelas coisas, as pessoas ficavam em casa. E isso provocou uma crise enorme. Enquanto isso, em Roma, na Itália, na Espanha, na Itália, se faziam muitos filmes. Tinha vários, tinha o Cinecittà, era um estúdio, tinha um outro que chamava, que não lembro agora, mas enfim, Titanos, era outro estúdio. E tinha um movimento de atores, de diretores, de roteiristas internacionais, aquilo era um agito. Quem viu Doce Vida, aquilo era o início da Roma, assim, de celebridades, de paparazzi, de loucura, de drogas, de doidice, com o mundo todo modificando e se virando. E Roma era o agito. Muitos filmes de Visconti, né? Fizemos filmes de Visconti, de Pietro Germi, filmes todos os grandes, do Tino Risi, do Francesco Rosi, entre outros, né? Rossellini, os grandes diretores estavam lá em Roma. E os grandes atores, e os grandes cenaristas. Eu digo cenário porque o cenário é roteiro em italiano, está aí o judeiro. E aí Via Vêneto era o centro do mundo. Ali acontecia tudo. Acontecia tudo. Então, eu consegui uma passagem com o Fernando de Barros, fui para lá e mandava correspondência para o jornal Última Hora. Eles me deram uma licença de alguns meses, eu fui, levei $600, morava com 2 amigos, um era o Celso Farias, que foi fazer cinema, foi lá, e outro era um sujeito muito curioso, Vladimir Lundgren, herdeiro das casas pernambucanas, um dos herdeiros, riquíssimo. Ele falou, pai, me dá o dinheiro, eu vou fazer minha vida. E ele escrevia roteiro, e
filmou, teve várias coisas filmadas. Ele escrevia em iugoslavo também. Nossa, interessante. Era muito louco, era uma coisa muito interessante o mundo. Não é que hoje não seja, mas hoje está chato. O mundo está muito chato. E aí, vivi meses e meses lá. Aí consegui fazer coisas, consegui ler roteiros e opinar sobre eles para um produtor que era amigo do Fernando de Barros. Fernando de Barros foi um homem que meio iluminou minha vida, sabe? Trabalhamos juntos no mesmo jornal, a última hora ele era o crítico. Então, um cara que me pegou e foi me puxando e foi me empurrando. Santo Fernando. Que maravilha. Santo Fernando. E aí foi essa coisa, Roma. Eu soube que, numa notícia de jornal, que o Fellini ia entrevistar pessoas. Não se dizia para quê. E eu fui até a produtora Cine Riz. O Riz é de Rizzoli, que era um grande editor e também produtor de cinema. Produziu Doce Vida, entre outros. Produziu vários filmes do Fellini. Fui na produtora, eu tinha a credencial do jornal. Eles acreditavam, falei, olha, eu sou correspondente estrangeiro. Eu queria ir nesse encontro do Fellini, depois da manhã. Aí o cara autorizou, falou, chega, você procura. Era num café. Não sei se chamava Rugantino, posso estar enganado, mas era isso, perto da Piazza del Popolo. Eu fui para lá, uma fila que ia embora. Você imagina o Fellini. Todo mundo queria trabalhar. E o Fellini estava lá, ele com uma prancheta, e ele ficava conversando com a pessoa e ia desenhando um olho, um nariz, uma boca, coisa assim. Eu falava mal o italiano, mas eu falava. Nervosíssimo. Imagina, nervosíssimo. Cheguei e Giovanni, qualquer coisa. O que é? Eu falei assim, o senhor já escolheu alguém aí? Ele falou, eu não vim escolher. Eu vim procurar detalhes para eu colocar nos personagens. Não existe ninguém que ele seja um personagem integral. O personagem você faz com as caras e o físico de vários, e com as vozes, e com os pensamentos, e com as confusões de cada um. Eu aprendi ali o primeiro a primeira dica para personagem, como é que você constrói. É um pouco de você, é um pouco dela, é um pouco desse, é um pouco daquilo, né? Então ficou mais fácil. Ficou mais fácil. Mais fácil nada. Mais fácil. Te deu um caminho. Era. Caminho todo mundo me dá até hoje. Você tem que ficar atento, né? Sim, para captar. Captar. Escrever é captar. A própria Lourdes e a Ruth lá atrás dizia assim, vai para a rua e olha a vida que vai para dentro do livro. Uma vez, eu cheguei no jornal Última Hora, 14h. Redação vazia, o jornal começava a agitar 6, 7 horas. Porque nessa hora estava todo mundo na rua. Então. As redações mudaram muito também. E quem que estava lá? Nelson Rodrigues. Porque o Nelson Rodrigues escrevia na Última Hora. A vida como ela é. A vida como ela é. E a Última Hora era uma rede de 10 jornais. Em Recife, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, etc. E ele dificilmente viajava, mas ele veio para extrair uma peça. E ele estava lá, ele ficava assim falando. Fiquei olhando. E ele falou assim, você está olhando, jovem? Eu estou vendo o senhor que eu admiro muito. Ele devia estar atrapalhando ele, claro. Aí, uma hora ele falou, você quer alguma coisa? Eu falei assim, como é que o senhor consegue fazer uma história por dia diferente, cada dia, com um final? Quando eu sei o que é, eu leio muito, eu sei a dificuldade para se fazer uma história e tal. Eu olho pela janela.
Então, nunca mais esqueci. Eu olho pela janela, a minha professora dizendo, vai para a rua, e coisa, a vida que está aí. Eu sou escritor paulistano. São Paulo é a minha cidade, os paulistas. E tudo que você quiser saber da cidade, procura nos meus livrinhos. Falando nos seus livros, eu queria que a gente falasse do primeiro, Depois do Sol. Depois do Sol, em 65, se não me engano, esse livro foi escrito ainda aqui em São Paulo ou também um pouco em Roma? Como que foi? Não. Como Foi que foi escrito em esse São livro? Paulo. Em Roma eu escrevi uma história que é uma porcaria, eu joguei fora essa história. Tudo eu escrevi em São Paulo. Em Berlim eu escrevi. Mas lá atrás, eu nem tinha começado. São mais contos Depois do Sol. São São todos contos. contos, são contos sobre a noite paulista. Todos os contos se passam à noite. Porque eu adorava a noite. Eu saía muito, muita gente saía do jornal, já ia direto para boate, para clubinho dos artistas, que durou até pouco tempo, onde as pessoas se reuniam, as pessoas se encontravam, sabe, para os inverninhos, como se chamava antigamente, né? Eram bares onde se exercia uma alta prostituição e tinha também isso na boca do luxo, porque na boca do lixo era as putas de porta, entende? Que eu vivia também isso. Entende? Então, a vida noturna de São Paulo entra dentro desse jornal. Todos os personagens. Eu fiquei muito tempo, o livro pronto, eu não sabia o título. Um dia, Roberto Freire, famoso psicanalista, o criador daquele Sem Tesão não há solução, na teoria dele. Ele leu e falou, Inácio, você passa tudo à noite, e depois o sol. Que Pronto, maravilha. ficou. Depois o sol em São Paulo. Que maravilha. E depois o seu próximo livro é Bebel, que a cidade comeu. Fala um pouquinho sobre Bebel. Bebel é a história de uma jovenzinha que quer ser estrela de televisão. Ela é bonitinha e ela tem que usar o corpo para crescer e subir. E ela consegue uma certa notoriedade e depois ela é devorada pela cidade. É o esquema da televisão, o esquema do cinema, o esquema do teatro, de revista, que pegava as pessoas e destrói, pega e destrói, pega e destrói. Até hoje você vê isso. A sede de celebridade hoje já tinha a Bebel naquela época. Entende? Hoje tem outros caminhos. E foi adaptado para o cinema, né? Pelo Capovilla. Foi o Capovilla Filme bem São Paulino. E aí veio toda uma carreira, né? Aí vem Zero, o livro da ditadura, eu levei 10 anos para fazer. Zero descortinava um Brasil que durante um tempo ficou só na gaveta. Que o brasileiro não... O Zero foi feito com todas as reportagens que o jornal não pôde publicar por causa da censura. Eu guardei tudo. Um dia eu peguei aquilo, que era uma montanha de coisa no meu apartamento, e falei, isso é um livro. E aí veio o Zero. Então, o Brasil que não foi conhecido e que era o Brasil verdadeiro, acabou sendo o Zero. E foi esse sucesso imenso. Foi sucesso até hoje. É um livro que ficou, é um clássico. Né? Eu diria que é um clássico, é um marco. Assim como, na minha opinião, não verás país nenhum. Porque eu acho muito bacana, talvez você comentou no começo da nossa entrevista, aquela questão do girafa, aquela distopia da girafa com o pescoço de 100 metros, para mim é algo que revela o início desse aspecto da distopia, do absurdo que você coloca nos seus trabalhos e que, no caso de Não Verás País Nenhum, a gente vive o que era um absurdo de um aquecimento global, de calor matando pessoas, de doenças novas, é a pura realidade do tempo atual. Por uma razão muito simples. O professor Jurandir Gonçalves, em que ele nos mandou ler Metamorfose.
E aí eu li, eu adorei. Falei, que livro louco, professor. Ele falou, mas muito real. Eu falei, mas isso é absurdo, não acontece. Ele falou assim, mas aconteceu. E esse livro mudou a literatura. Né? Kafka mudou a literatura. O absurdo existe. E você só tem que ter coragem de colocá-lo. Não recue diante de nada quando você tiver um tema. Entende? Vá em frente. Está aí esse livro. Quem que vai acreditar que uma pessoa transforma-se num inseto repulsivo, numa barata, sei lá o que é. E aí, se você não tiver essa trava, você vai fazer literatura. Os contos de fadas são absurdos. É a fantasia, é a loucura, é a imaginação, é o delírio. A vida precisa do delírio. E aí, quando eu percebi, eu estava no começo dos anos 70 para 80, fazendo um livro porque o calor me incomodava, porque as notícias de devastação, de poluição, de buraco no ozônio da atmosfera, e peixes morrendo nos lagos de Santa Catarina, tudo. E eu comecei a criar uma história assim, que me fazia mal. Eu escrevia, me fazia mal escrever. Fazia mal, eu sentia calor. Eu enchi meu apartamento, eu tinha separado a minha primeira mulher, enchi meu apartamento de cachoeiras, fotos, pôsteres de cachoeira, mar, geleira. Vivia com jarra d'água em cima da coisa para escrever. E quando eu publiquei, eu falei, é o meu maior fracasso. Ninguém vai ler isso. 40 anos, mais de 1 milhão vendido no Brasil e traduzido em 12 línguas. A gente às vezes não sabe o que está escrevendo, mas a gente está. Agora, o que é isso? É percepção? Não, é coragem de Extravasar. extravasar, sabe? A literatura não admite covardia. É preciso Você coragem. tem, não, você tem, a gente fica o tempo inteiro ansioso, com medo. Quer dizer, agora eu quebro a cara. Quebro a minha cara, agora eu me arrebento. Mas você tem que continuar a fazer. Porque primeiro eu estou acreditando naquilo. E o mais importante é acreditar naquilo. Se você começar, eu quero conquistar o público, eu quero agradar o público, tá fudido. Você não sabe como. Se eu soubesse, estavam todos fazendo livros. Não existe isso. É não sei se a palavra é imponderável. É entrar num túnel sem saber onde tem saída. Maravilha isso. Essa é a literatura. Inácio, eu queria que você falasse um pouquinho de um livro que eu não vejo muitas pessoas, às vezes nas entrevistas, te perguntarem, por isso que eu quero perguntar, que é O Ganhador, que é um livro que eu acho muito interessante e ele é um pouco um thriller, né? Não existe mais. Existe agora um livro que se chama Noite Inclinada. Eu fiz isso. Uns 20 anos atrás eu mudei o título do Ganhador para Noite Inclinada. E é um verso, eu acho que do Helder, Herbert Helder, que é um poeta português, né? Eu acho que é isso. E o Ganhador, eu gosto muito daquele personagem, que é o personagem que tem um braço só, e que é um personagem que a especialidade dele é ganhar festivais de música no interior. Porque nessas andanças minhas, durante anos, eu e um grupo, e até hoje ainda a gente continua, andamos por esse Brasil falando com estudantes. Cidade em cidade, cidade em cidade, cidade em cidade. Eu percorri esse Brasil inteiro. E aí um dia eu encontrei um sujeito em Boa Esperança do Sul, não São Paulo, mas Minas Gerais, ali perto de Varginha, que tinha um festival e o cara estava lá e ele ganhou uma música que eu já tinha ouvido ele ganhar num festival no interior do Rio Grande do Sul. Aí eu cheguei e falei, mas eu já te vi no festival, você estava meio diferente e tal, mas você tinha ganho com essa mesma música. Você ganhou um festival. Eu não lembro se foi em Passo Fundo ou se foi em Bento Gonçalves.
Mas, enfim. Aí ele falou, eu sou um ganhador. Eu vou só para pequenos festivais, eu nunca vou conseguir no festival grande. Ele tinha noção do que ele era. Mas olha, eu ganho aqui dinheiro, eu ganho outro lá, eu ganho outro lá. E aí ficou, veio na minha cabeça, um ganhador de festival. Bacana. E aí eu falei, e nesse livro o que eu gosto é que ele vai atravessando o Brasil. Você vai vendo vários Brasis. Vejo na sua obra me remete coisas, aspectos cinematográficos. Às Ah, vezes, isso claro. Claro, tem tudo, são todos os roteiros do cinema. Você tira e faz. essa sua paixão passa. Passa. Deve passar. Nesse momento, Não Verás Quase Nenhum foi vendido para dois jovens, inclusive os dois são nos Estados Unidos, dois irmãos, que estão preparando uma série com o Não Verás. Nossa, que maravilha. Nesse momento. Assinei o contrato semana passada. Eles já têm todo um projeto, tá? E agora vai baixar. Até me pagaram um dinheirinho de entrada. Uma notícia exclusiva aí para o nosso Uma canal. notícia exclusiva. Que maravilha. Notícia exclusiva. O menino que vendia palavras tem aspectos ali da sua vida? Com aquela troca de palavras por bolinha de Sou gude? eu. Sou eu. Sou eu. Meu pai tinha um dicionário, uma enciclopédia Jackson, e noites de tédio, noites de chuva, meu pai dizia assim, um dia eu olhei para a lombada do livro e falei, o que é isso, pai? Que palavra é essa? Ele falou, abre e lê. E eu achei curioso. Falei, olha, interessante, crossidura. Era um rato, não, descarado. Ele falou, fica olhando. Aí eu fui olhando e comecei a ver palavras diferentes, palavras curiosas, palavras esquisitas. Eram 20 volumes essa enciclopédia. Está na casa do meu irmão em Araraquara. E aí eu fiquei fascinado com aquilo. E aí logo uma professora começou a dar sinônimos para a gente aprender, porque era assim, quanto mais palavras você souber, melhor você escreve, melhor você se comunica. Aí quem sabia a palavra era eu, porque eu tinha meu dicionário e tinha meu pai. E eu tirava sempre 10. Aí amigos começaram a pedir para ajudar. Eu ajudava, mas exigia um pagamento. Eu falava assim, eu vou fazer o trabalho? Não, me dá uma bolinha de gude, me dá um sorvete, me dá alguma coisa. E aí nasceu esse livro. Inácio, para a gente terminar a nossa entrevista, uma pergunta que eu sempre faço para todos. O que é a arte para você? Razão de vida é a única chance que a gente tem de suportar. Isso que está acontecendo aqui em volta da gente nesse momento. É a única. E como diz a Fernanda de Montenegro falou no discurso de posse na academia dela, só com a arte é possível resistir. E resistiremos. Somos imortais, ela falou. Assim ela acabou o discurso dela. Lindo. Porque Fernanda é uma pessoa que esse Brasil deve se ajoelhar diante dela. Por tudo que ela fez e por tudo que ela faz, e com essa coragem e esse talento e aquela voz aos 92 anos de idade. Grande Fernanda. Muito obrigado, Inácio, por essa entrevista, por esse encontro. Muito obrigado.